Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o costume de orar? Quantas vezes por dia você ora? Quanto tempo você ora num dia? E hoje eu quero falar sobre a importância da oração na vida do cristão. A importância da oração na vida daquele que é filho de Deus, aquele que serve a Jesus Cristo. Eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, onde o próprio Jesus Cristo vai falar sobre a oração. E esse é o texto base que nós vamos usar. Depois a gente vai ver mais alguns textos que falam sobre oração. A gente não vai ver todos, senão a gente ia ficar só falando dos textos que a Bíblia fala e a importância que a Bíblia dá para a oração. Nós vamos ver algumas lições sobre esse texto e sobre alguns que a gente vai compartilhar nesta noite. Mateus capítulo 6, o versículo 5 ao 8 nós vamos ler. E o que é a oração? Não sei se você sabe o que é a oração. A oração é nada mais, nada menos do que você falar com Deus. A oração é você conversar com Deus, é colocar para Deus aquilo que você está sentindo, pensando, aquilo que você está passando. Isso é oração. É através da oração que você, aquele que ora, é através da oração que eu agradeço a Deus pelas bênçãos que Ele me deu. É através da oração que eu coloco as minhas angústias, as minhas frustrações para Deus. É na oração que eu confesso os meus pecados para Deus. É através da oração que eu coloco diante de Deus os pedidos que eu tenho, aquilo que eu quero, né? O que eu estou precisando, o que eu quero, né? Os meus pedidos. Eu coloco também na oração a Deus as dificuldades que eu estou enfrentando. E certamente você que me assiste deve estar passando por um problema. E se você não está passando por um problema neste momento, talvez você passou recentemente ou ainda vai passar. Porque nós passamos dificuldades quase todos os dias. Quase todos os dias nós temos dificuldades, né? E Deus, é através da oração que Deus intercede por nós. Quando nós colocamos essa dificuldade na presença de Deus, é ali que eu peço ajuda, eu peço socorro para Deus. Nós temos que aprender como o salmista. O salmista, ele chorava para Deus, ele se queixava para Deus, ele dizia: Senhor, até quando os meus inimigos vão zombar de mim? Nós temos que aprender a fazer isso. Falar tudo aquilo que está no nosso coração, que está angustiando, que está pesando para nós, falar para Deus. É através da oração que eu intercedo por outros que estão precisando. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? E é pela oração que eu intercedo pelos outros. É ali na oração que eu exponho a Deus os meus sonhos, planos, aquilo que há no meu coração, e que eu obtenho comunhão com Deus. O crente que não ora não tem comunhão com Deus. Não tem. O crente que não fala com Deus não tem comunhão com Deus. É a mesma coisa do nosso relacionamento. Se eu quiser ser amigo de você e eu não conversar com você, tem como a gente manter uma amizade? Não dá certo. Porque a amizade, nós precisamos de diálogo, nós conversamos, nós interagimos. Um pastor que eu tive, ele sempre salientava que toda vez que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E toda vez que eu oro, eu falo com Deus. E nós precisamos das duas coisas. Eu preciso ouvir a voz de Deus, preciso que Ele fale comigo, então eu preciso ler a Bíblia.
Mas em outros momentos também eu preciso falar, eu não posso ficar só ouvindo, eu também preciso falar. É uma via de mão dupla, né? E é através da oração, então, que eu recebo as bênçãos de Deus, que são as respostas das orações. A oração é a maior arma que Deus deixou para o crente, que nós temos. A oração, ela move a mão de Deus a nosso favor. A oração, nós temos que salientar aqui, que a oração em si mesma, ela não tem poder. A oração não é forte, não tem alguém que tenha uma oração mais forte do que a outra. Não é o pastor que tem uma oração mais forte do que você. Quem tem o poder é Deus, não é quem está orando. A gente só intercede, a gente pede, a gente coloca na presença de Deus. E se Deus quiser, então Ele vai abençoar e o poder vem dele, é Ele que responde. Não é a oração que tem o poder, mas é Deus que tem o poder. A oração move a mão de Deus. É Ele, é Deus que que responde, que atende. Por exemplo, se eu orar para que Deus cure alguém que está doente, que está enfermo, que está no hospital, e Deus curar essa pessoa, o poder não veio da minha oração, o poder veio de Deus. Eu só coloquei o pedido da cura para Deus, e Deus resolveu abençoar aquela pessoa, e através dessa oração que eu fiz, então Deus vai abençoar. O poder está em Deus. Não existe crente sem oração. Esse é outro fato que nós temos que entender. Se você se diz crente e não ora, tem alguma coisa errada. Você tem que rever se você de fato é crente, verdadeiro cristão. A pessoa que se diz crente e não ora todos os dias está com algum problema, porque até Jesus orava. E Jesus era o Filho de Deus. E se Jesus precisava desse momento a sós com Deus para conversar com Deus, quanto mais nós. A igreja que não ora, a igreja que deixou de orar, ela deixou de ser igreja. Ela não é mais igreja. Ela pode ser um clube de encontro aos finais de semana, ela pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. A oração é algo que deve estar presente em nossas vidas todos os dias. Nos dias bons nós devemos agradecer, e nos dias maus nós temos que suplicar, nós temos que pedir. Um crente sem oração é a mesma coisa de um homem rico que não tem dinheiro. Dá para entender? Eu posso dizer para você assim, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro. Você pode imaginar aí quantos dígitos quiser passar na tua cabeça, eu te digo que eu tenho muito mais. Mas na verdade eu não tenho um centavo no bolso. De fato eu sou rico? Não sou. Eu digo que sou, mas se eu não tenho dinheiro, de fato eu não sou rico. A mesma coisa é o crente sem oração. Pode se dizer crente, mas de fato não é. Porque o crente, ele precisa orar, ele precisa estar conectado, ele precisa estar ligado com Deus, ele deve estar ligado à videira verdadeira. E aquele que não está ligado à videira verdadeira, ele não dará frutos. E nós só se unimos à videira, só estamos ligados à videira quando nós temos comunhão com Deus. Uma pessoa que não ora não tem comunhão com Deus. Então, de fato, não é um cristão. Precisamos saber como orar. Não adianta também a gente ficar 1, 2 horas todos os dias orando e orar de maneira errada. A Bíblia fala muito sobre isso e nós queremos ver o que a Bíblia fala sobre oração. Então vamos para o nosso texto, Mateus 6, do 5 ao 8. Eu vou estar lendo na minha versão, você acompanha aí na tua Bíblia. E quando orardes,
Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a isso, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes mesmo de lhe pedirem. Eu quero tirar algumas lições desse texto, antes de passar para outros textos da palavra também, que vai falar sobre oração. E a primeira lição que eu tiro no verso 5 é que a nossa oração não deve ser para a aparência. Não devemos orar para sermos vistos, como fala aqui dos hipócritas que vão na sinagoga, que vão na igreja e tem a oração mais alta do que os outros, né? Para os outros ouvirem que ele está orando, ou que fica em pé, ou no meio da esquina da cidade, sai orando para que as pessoas vejam, nossa, olha só, aquele é um homem, aquele é uma mulher de Deus, porque está orando ali na esquina. Não é para os homens serem vistos, não é para isso que nós temos que orar, não é para a aparência, não é para chamar a atenção de alguém, não é para ter reconhecimento das pessoas. Aquele que assim faz, aquele que recebe esse reconhecimento das pessoas pela oração que faz, aqui no versículo 5 diz que já recebeu a sua recompensa, ou seja, Deus não vai atender a sua oração, porque a recompensa daquela oração já foi o reconhecimento daquelas pessoas que o viram. Segunda lição, no versículo 6, orar ou falar com Deus em secreto. Aqui o lugar não é o principal. Jesus orienta para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta para que ninguém perturbe, e ali em secreto, sozinho, ter esse tempo a sós com Deus, ali a gente então orar em secreto. Não está dizendo que não podemos orar junto com outras pessoas, mas também não está dizendo que nós precisamos só orar no quarto. O lugar não faz o diferencial. Não é o lugar que abençoa. Se tem uma ideia, e às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que é essa história de orar no monte? Dizem que lá as coisas acontecem, a folha brilha e acontece muitas coisas lá. Olha, orar no monte não tem nada demais como orar no quarto. Porque, como eu falei, não é o lugar que influencia, não é a oração que tem poder, é Deus que responde. Se Deus quer responder a oração, Ele responde. Eu já orei muito, em muitos lugares, no monte também já orei. E, irmãos, eu vou falar uma coisa. Todas as vezes que Deus respondeu a minha oração foi quando eu estava no quarto, sozinho, só eu e Deus. E ali que Deus veio com a sua mão sobre a minha vida, me trouxe paz ao coração, me trouxe respostas, me deu discernimento. Foi ali, a sós com Deus. É um momento íntimo de comunhão, eu e Deus. É ali que Deus ouve e é ali que Deus responde. O que Jesus está falando é que nós precisamos ter esse momento a sós com Deus, eu e Deus, todos nós precisamos. Você precisa ter esse momento com Deus. É em secreto que eu posso abrir o meu coração. É em secreto.
com Deus que eu posso falar de coisas íntimas minhas. É em secreto que eu posso chorar para Deus. É ali que eu devo rasgar o meu coração para Deus e colocar aquilo que eu estou sentindo. É Deus que vê em secreto e é Ele que vê em secreto que vai recompensar. Nós precisamos, o cristão precisa de tempo a sós com Deus. É uma necessidade. Nem sempre a minha oração vai ser atendida. Isso é outra coisa que nós devemos entender. Às vezes Deus não vai responder a nossa oração. Mas ali, a sós com Deus, quando eu rasgo o meu coração, eu sou consolado. Talvez Deus não vai atender a oração, mas Ele vai confortar o meu coração. Outra lição que eu aprendo é no versículo 7, que não adianta ficar repetindo a mesma coisa para Deus, é inútil. Dizem, não useis de vãs repetições, é vão. A gente só está perdendo tempo, gastando o nosso latim, perdendo o nosso tempo. Jesus diz para não usar vãs repetições, porque não é pelo muito falar que Deus vai ouvir. Não é eu ficar repetindo a mesma coisa como um mantra, né? Ficar repetindo a mesma oração e Deus vai olhar assim e vai dizer assim, tá bom, então eu vou te atender. Às vezes a gente parece criancinha, bebezinho mimado. Sabe aquela criança mimada que pede uma coisa para o pai e a mãe, e o pai e a mãe diz não, e ela fica em roda e puxando na calça, dizendo assim, por favor, dá, deixa, vai, deixa, por favor, mãe, deixa, e fica em roda assim, e chorando, e deixa. Às vezes a gente se comporta assim, achando que com isso Deus vai dizer assim, tá bom, então eu vou te dar. Mas se Deus disse não, é não. Não é pode ser. Não é depois eu te dou. Se Deus disse não, é não. Então nós precisamos de você sempre repetindo a mesma coisa. Uma vez dito, Deus já ouviu. E ponto final. Versículo 8 vai dizer que Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe aquilo que estamos passando. Ele sabe aquilo que eu estou precisando antes mesmo de eu pedir. Mas e por que Ele já sabe o que eu estou precisando e Ele não me dá? Simples, porque Ele espera que nós contemos para Ele. Ele espera que você chegue a Ele em oração e diga, Senhor, eu estou passando por isso, e eu preciso disso. E Deus, então, se Ele quiser, Ele vai te abençoar. Ele sabe do que você está passando, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você vá conversar com Ele, porque é ali que vocês vão ter comunhão. Filipenses 4:6 vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não interessa o que eu estou passando ou não estou passando, mas aqui Filipenses, a orientação que Paulo dá à igreja aos Filipenses é que tudo nós devemos ser diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça, com reconhecimento de alegria e agradecimentos a Deus. Ter uma vida de oração não é fácil. Colossenses 4:2 vai dizer, perseverai em oração, valendo nela com ações de graças. Colossenses 4:2 vai dizer, perseverai em oração.
Romanos 12 também vai falar isso. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Uma vida de oração requer perseverança. A vida de oração precisa ter perseverança. E o que é perseverança? É persistência, é constância. Ou seja, uma constância de sempre, todos os dias. A oração deve ser algo habitual da vida do crente. A oração tem que se tornar um hábito diário, como também a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Todos os dias nós devemos ler a Bíblia, todos os dias nós devemos orar. Tem que ser algo que seja da nossa rotina, do nosso dia a dia. A mesma de toda noite deitar na cama para dormir. A mesma de todo dia trabalhar, de todo dia almoçar. Tem que ser uma rotina, todo dia. Não pode falhar um. Isso é perseverança, é persistência, constância. Também eu entendo que nós temos Deus, não precisamos de intermediários. E nós temos que entender isso também, que através da nossa oração nós temos um livre acesso para falar com Deus e não precisamos de intermediários. Mateus 27, 50 e 51, o outro sermão de Jesus, né? Outro sermão não, quando Jesus entrega o seu espírito na cruz. Na cruz de Jesus, né? Quando Jesus entrega o seu espírito, quando ele morre. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. O que quer dizer esse o véu do templo se rasgou de alto a baixo? O que isso tem a ver com oração? Tem tudo a ver. É através desse véu que se rasgou de alto a baixo que eu e você podemos orar. O véu, ele se rasgou de alto a baixo, ou seja, do céu para a terra, algo que veio da parte de Deus para com os homens. O véu do templo fazia uma separação. O véu do templo separava o altar do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança continha então as tábuas dos 10 mandamentos, uma porção do maná e a vara de Arão. Ali, no Santo dos Santos, aonde que a glória de Deus ficava. A glória de Deus descia e ficava ali. Era esse o lugar da presença de Deus. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar. O sacerdote não poderia entrar, é só o sumo sacerdote que entrava ali. Ele entrava uma vez ao ano. E ele entrava ali para fazer a expiação ou o sacrifício dos pecados do povo, ou pelo povo. Por isso que em Hebreus vai dizer que Jesus Cristo ele é o grande sumo sacerdote. Hebreus 4,14 diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus, quando ele entrega o seu Espírito, o véu do templo se abre de cima a baixo. E agora Jesus assume o papel do sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que entra no lugar do Santo dos Santos, entra na presença de Deus. E como o sumo sacerdote no passado fazia a ligação do povo
para com Deus, ele fazia o sacrifício que o povo precisava para pagar os pecados para Deus, agora Jesus faz essa ligação do povo para Deus. E ele mesmo se tornou o sacrifício, o Cordeiro de Deus. E nós vemos isso então muito claro quando 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo fala que há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador. Quem que é? Ele diz que é Cristo Jesus, homem. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O texto é muito claro, nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Só existe um, que é o grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que se entregou, se fez o sacrifício, ele se tornou o sacrifício pelos nossos pecados. Só há um Deus e só existe um mediador. Não existe um segundo, nem um terceiro, não existe homem, não existe outro que possa levar o nosso pedido para Deus. Este é o único mediador, Jesus Cristo, e por isso que nós só oramos para Jesus. E é só Ele que pode levar as nossas súplicas a Deus. O texto é bem claro. E nós precisamos entender. Como eu falei, não é só o tempo de oração. Não adianta eu orar bastante, mas eu tenho que saber como orar. E eu preciso orar para Jesus, que é o mediador meu com Deus. Não existe outro. E porque Jesus Cristo é o único mediador, talvez essa que seja. Por que é só Ele? Porque Ele mesmo se deu em resgate de muitos, o texto diz. Foi Ele que se deu, Ele que é o Cordeiro de Deus, Ele que é o sacrifício. Caso contrário, você teria que levar até a sua igreja uma ovelha para que o sacerdote então sacrificasse ela para purificar os teus pecados. Saindo de lá, se você pecasse, você ia ter que pegar outra ovelha e levar para o templo. E ela teria que ser sacrificada por causa do seu pecado. E aí você estava quites com Deus, o teu pecado estava pago. Saindo de lá, você pecava de novo, teria que trazer de novo outra ovelha. Ou seja, eu teria que levar a ovelha no templo. Porque todos os dias nós somos pecadores. Mas agora Jesus Cristo ele se tornou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E agora não preciso mais levar a ovelha, mas eu preciso levar o meu pecado em oração a Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que ele tira o meu pecado. E ele intercede por mim. Por que Jesus é o único mediador? Porque foi Jesus que morreu na cruz por nós, não foi outro. Ninguém mais morreu na cruz por mim e por você. Foi Jesus Cristo que naquela cruz morreu e se entregou. Foi Jesus que, sendo Filho de Deus, se tornou o sacrifício, o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Porque Ele é o grande sumo sacerdote que está na presença de Deus e intercede por nós em nosso favor. Também não adianta orar para a pessoa errada. Outra coisa que nós temos que entender. Precisamos orar, falar com a pessoa correta. Se eu preciso resolver algo, eu falo com a pessoa que vai me ajudar. Não adianta eu mandar recado talvez pelo dono do mercado da esquina, mandar o recado para ele falar com o gerente do meu banco para resolver o meu problema. Não, eu tenho que ir no meu banco, na minha agência, sentar com o meu gerente e conversar com ele para resolver o problema. E é essa a ideia que a palavra de Deus nos traz. Antes o povo precisava trazer o sacrifício para o sacerdote fazia todo o ritual intercedendo para Deus. Agora eu tirei o sacerdote. Deus tirou o sacerdote quando rasgou o templo de alto a baixo. E agora eu tenho esse livre acesso a Deus. Não tem mais essa separação, essa divisão.
E eu posso então pedir direto para Deus através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que eu e você nós somos sacerdotes. E Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. E agora eu não preciso também que alguém fique orando por mim. Eu mesmo posso orar por mim e eu posso orar pelos outros também. Olha o que 1 Pedro 2,9 vai falar. É um versículo que eu acho muito bonito. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui em 1 Pedro está dizendo que nós somos aquele que entregou sua vida para Jesus Cristo, se tornou a geração eleita e sacerdócio real. O que é eu ser um sacerdócio real? Eu sou um sacerdote de Cristo aqui na terra. Eu posso exercer o sacerdócio aqui. Como que eu exerço isso? Eu posso interceder por mim mesmo, ou seja, eu posso chegar na presença de Deus e levar as minhas orações, confessar os meus pecados e interceder pelos outros também, fazer petições pelos outros. Que a Bíblia diz: orai uns pelos outros. E assim, então, eu levo o meu pedido ao grande sumo sacerdote que é Jesus. Não precisamos de outros mediadores, já temos Jesus Cristo. E, por fim, estamos chegando no fim, só mais um detalhe que sempre me chamou a atenção na palavra de Deus a respeito dos discípulos de Jesus. Quando Jesus, antes da crucificação, ele vai até o Getsêmani, ou o Monte das Oliveiras, para orar. E ele leva consigo 3 discípulos. Ele leva Pedro, Tiago e João. E em Mateus 26, 36 a 46 vai falar essa história. Você pode depois mais detalhe. Mas nós vemos aqui a situação que Jesus estava com o coração apertado, angustiado, porque ele sabia que a crucificação estava próxima. E o que ele faz? Ele vai orar. Ele, sendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele vai orar. E uma lição que eu tiro nisso, nós precisamos sempre orar. Nós temos que levar aquilo que está pesando em nosso coração na presença de Deus. Mas eu fico pensando nos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que estão com ele, e Jesus se afasta então para orar sozinho e deixa a ordem para eles: vigiem e orem, que eu vou um pouco mais à frente orar e vocês fiquem aqui. Vigiem e orem. 1 hora depois, diz o texto, Jesus volta e os encontra dormindo. E Jesus acorda eles e repreende eles e diz: por que vocês não conseguem orar? Eu pedi para vocês orarem por mim, comigo, meu coração está angustiado até a morte, e vocês não são capazes de orar comigo 1 hora. E Jesus diz de novo: vigiem e orem. E Jesus se afasta de novo, vai orar, cerca de 1 hora, depois ele volta e encontra os discípulos dormindo de novo. E Jesus acorda e repreende eles de novo, pela 2ª vez, e diz assim: vigiem e orem, porque o meu tempo está chegando. E ele se afasta para orar de novo. E quando ele volta, ele encontra de novo os discípulos dormindo. E eu fico pensando comigo, e se fosse nós que estivéssemos com Jesus naquela situação, seria diferente? Será que nós iríamos estar dormindo ou estaríamos orando e vigiando?
Às vezes é fácil a gente recriminar, né, os discípulos nesse momento, por exemplo. Mas o fato é que se nós estaríamos lá não seria diferente, seria um desastre. Talvez seria até pior, porque a igreja hoje nós vemos que ela deixou de vigiar e orar. A igreja não está mais vigiando e orando. E nós temos dados para isso, né? Não é eu que estou simplesmente falando. Olha só, muitas igrejas, agora estou falando de igreja batista, tá? Nossa igreja. Muitas igrejas deixaram de fazer o culto da quarta-feira à noite, que é o culto de oração. Era onde os irmãos se reuniam para orar uns pelos outros. Os pedidos da igreja dos irmãos ali era compartilhado e todos oravam, um orava pelo outro. Muitas igrejas ninguém mais participa. Aquelas igrejas que ainda têm o culto de oração são pouquíssimas pessoas. Às vezes, igrejas com 70 membros, você tem lá o pastor, a sua família, mais uma, duas famílias que frequentam o estudo de oração. Está entendendo? É difícil ter uma vida de oração, mas também é necessário. Se fosse tão fácil, a Bíblia não falava tantas vezes para nós orarmos, para a gente perseverar em oração, para a gente vigiar e orar o tempo todo. Se fosse fácil, não precisaria. O fato é que é difícil, mas nós precisamos orar. Se você não tem hábito de oração, comece a orar. Se na tua igreja tem culto de oração, agora nós estamos em pandemia, muitas igrejas estão fechadas, né? Bandeira preta. Mas quando reabrir, esperamos que logo reabra e volte tudo ao normal. Se a tua igreja tem o costume de se reunir na quarta-feira para orar, você deve participar. Você deve orar pelos outros e você deve levar os teus pedidos para que os outros orem por você também. Nós precisamos orar. Precisamos voltar à base de tudo. Nós precisamos voltar para a oração, que é o básico do básico do básico do cristão. Ler a Bíblia e orar. O básico, a base. Se você não tem isso, você não tem vida cristã. Se você não tem leitura bíblica e oração, você não tem comunhão com Deus. Não tem. Você precisa, talvez, voltar ao primeiro amor. Aquele amor que você tinha quando se converteu. Que você começou a ler a Bíblia e orar e falar com Deus. Eu não sei como que está a tua vida com Deus, a tua vida de oração, mas que você possa estar pensando e repensando talvez. Tempo a gente tem. Uma frase que eu sempre ouvi e é extremamente verdadeira. Para aquilo que é importante, nós arrumamos tempo. Aquilo que nós julgamos ser importante, nós arrumamos tempo. Então, se você disser para você mesmo que a oração é importante, você vai dar um jeito de orar. Se você acha que não é importante, você vai deixar. Secundariamente, outro dia, outra hora, e assim vai ficar. Cuidado. A palavra de Deus diz que Jesus volta como ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso, nós devemos estar vigiando e orando. Para concluir, então, chegando no fim,
A igreja que não ora deixou de ser igreja. Eu concluo. Concluo também que o crente que não ora deixou de ser crente. E talvez a gente deva fazer uma autoavaliação da nossa vida. Também concluo que nós precisamos talvez voltar ao primeiro amor. Concluo também que devemos fazer a nossa vida uma vida de oração. Como Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai sem cessar. Orai sem cessar, sem parar, ore. Como que eu vou orar sem cessar? Como que eu vou orar sem parar? Continuamente orando. É fazendo a minha vida uma vida de oração. Eu também concluo que nós devemos perseverar em oração. Nós precisamos ter persistência e constância. Que Deus nos ajude para que possamos, de fato, ter comunhão e essa comunhão íntima com Deus. E como nós cantamos em Jesus Amigo Temos, que nós possamos levar tudo a Deus em oração. Amém? Quero orar mais uma vez pela tua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra que podemos dar nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu deixaste essas orientações a respeito de como nós devíamos orar. E de fato, Senhor, nós precisamos de orientações porque nós não sabemos orar como convém. E a tua palavra diz que muitas vezes é o teu Espírito Santo que intercede a Deus por nós até com gemidos, porque nós não sabemos orar como convém. Senhor, que tu estejas nos ajudando, Senhor, para perseverarmos, Senhor, ter esta constância e termos, Senhor, a oração como algo essencial de todos os dias, que orar seja parte da nossa rotina diária, Senhor, como também a leitura bíblica. Senhor, que não sejamos crentes preguiçosos, de ter preguiça de ler a Bíblia ou preguiça de orar. Mas que sejamos, Senhor, crentes que estão de fato, Senhor, ligados à videira verdadeira, que temos uma íntima comunhão contigo, Deus. E que de fato possamos levar tudo em oração a Ti, Senhor, confiando que Tu tens e és o único que tens o poder para respondê-las, Senhor, no tempo certo. Também, Senhor, queremos entender que Tu sempre faz o melhor para nós. E se não tem a nossa ação, Tu tens algo melhor preparado para nós. Nós queremos entender que isso é o melhor para a nossa vida. E também, Senhor, queremos Te agradecer, porque nós temos o livre acesso a chegarmos à Tua presença e levar os nossos pedidos, mas também compartilhar, abrir o nosso coração e colocar, Senhor, aquilo de mais íntimo que está em nosso coração, colocar na Tua presença também. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote, o mediador entre nós e a Ti, Senhor. Obrigado. Porque através do sacrifício dele na cruz, nós temos, Senhor, o livre acesso a Ti. Obrigado, Deus. E agora, Deus, eu peço que você abençoe cada um que está assistindo, que está acompanhando, Senhor, este culto. Abençoa cada um, Senhor. E que talvez, Senhor, seja momento de refletirmos, Senhor, como está a nossa vida cristã, a nossa vida de oração, e talvez fazermos uma autoavaliação e corrigir as falhas e voltar, Senhor, ao primeiro amor, ao caminho
como a tua Bíblia orienta, Senhor. Abençoa cada um, nos dê uma semana abençoada também na tua presença. Confiando, Senhor, que tu és aquele que nos guarda, cuida e supre tudo aquilo que nós precisamos. Colocamos tudo diante de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.